relação dessa família, né, onde tem o dependente, o obsessivo compulsivo, onde tem a compulsão. E o terapeuta tem que ter esse olhar, né? Esse olhar mais sistêmico. Nós temos que entender o sistema que essa família funciona, para a gente poder entender esse sujeito que está na nossa frente. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Estamos aqui para dar continuidade à jornada do terapeuta 9K. Vamos continuar falando da profissão terapeuta. O pessoal já está entrando aí. Então essa jornada, vocês estão percebendo que a gente está falando da dependência química, né, que é a minha especialidade, das comorbidades e dessa relação, né, entre o dependente, o codependente, a relação dessa família, né, onde tem o dependente, o obsessivo compulsivo, onde tem a compulsão. E o terapeuta tem que ter esse olhar, né, esse olhar mais sistêmico. Nós temos que entender o sistema que essa família funciona, né? Para a gente poder entender esse sujeito que está na nossa frente. E quando a gente vai estudar como o ser humano funciona, essa é uma das funções, né, do terapeuta, entender o funcionamento desse sujeito. E nesse contexto, né, no contexto biopsicossocial e espiritual, né? Então a gente vai entender o sujeito na sua plenitude. E a gente vai ter aí um horário marcado para isso, né? Geralmente a gente marca uma sessão por semana. Então você tem ali uma sessão de terapia, ela tem em média 40, 50 minutos, uma hora. Às vezes a gente vai fazer um atendimento familiar, precisa de 1h30, para que as pessoas falem, né, a respeito disso tudo. Mas como a gente já percebeu, a profissão de terapeuta ela tem algumas particularidades, né? Uma delas é você ter passado por um processo terapêutico. E aí você vai entender como tudo isso funciona. Então você vai fazer esse trabalho de autoconhecimento e isso vai te dar condições de auxiliar outra pessoa nessa jornada. Então o terapeuta experiente, ele já passou por esse processo, né? E quando a gente vive esse processo de autoconhecimento, nós vamos identificar um lugar que vai dizer muito desse sujeito, que é essa relação, essa convivência com a família. Então, quando nós nascemos, nós somos 100% dependente da mãe ou de alguém que cumpra esse papel. Não precisa ser necessariamente a mãe, né? Mas alguém tem que cumprir esse papel de cuidar daquele recém-nascido, daquela criança. E é nessa relação que é formada a personalidade do sujeito. Então, quando a gente nasce, a criança nasce, ela é um pedaço de carne ali que se mexe muito, né? Então não tem ainda, o cérebro não está formado, não tem a fala, não tem comunicação, né? É o corpo dessa criança que se comunica. Então a gente nasce com o id.
o ego e o superego é formado nessa relação, nesse lugar, né? Geralmente com o pai, com a mãe, se tiver outros irmãos, aí é nessa relação que a gente acaba formando a nossa personalidade. E quando a gente observa uma criança, né, para quem já fez o processo terapêutico e viveu a experiência de ter um filho, a gente sabe com maior profundidade disso, né? Dessa relação. Então, o nosso filho, ele tem muito de nós, né? Assim como nós também temos dos nossos pais, né? Que na verdade são 23 cromossomos da mãe, mais 23 cromossomos do pai, né? Então nós somos essa célula de 46 cromossomos. E temos essa herança genética do pai e da mãe. E nós temos, fisicamente, nós somos parecidos com um deles. Eu sou muito mais parecido com o meu pai. As pessoas que me veem hoje, elas veem a foto do meu pai, né? E já minhas irmãs, inclusive eu estava falando com a minha irmã agora há pouco, ela está de aniversário hoje. As minhas irmãs são muito parecidas com a minha mãe, né? Mas eu e meu irmão, a gente era mais parecido com o meu pai. Isso não é uma questão de gênero, porque tem homens que são parecidos com as mães também, né? É uma questão ali na divisão da célula. E não tem uma sequência, né, exata. Então cada um é um. E mesmo sendo criado naquele mesmo ambiente, nós temos personalidades diferentes. Então, a minha irmã é diferente. Tem uma personalidade diferente da minha. Mais parecida com a personalidade da minha mãe. Eu tenho uma personalidade mais parecida com a do meu pai. Por conta dessa herança genética. Então, mesmo sendo da mesma família, nós somos diferentes. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil entender quando a ciência afirma que, por exemplo, a doença do alcoolismo ou da dependência química, ela não é reconhecida cientificamente como uma doença genética, ou seja, que é passada de pais para filhos. Então, se eu tenho um pai que era alcoólatra, eu não vou ser um alcoólatra. Mas eu tenho uma probabilidade maior por conta desse ambiente, né? Então a gente fala que a pessoa que tem um pai alcoólatra tem uma predisposição ao alcoolismo. Não por conta da herança genética, mas por conta do ambiente que a personalidade foi gerada. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição, imersão e modelagem. Então, por estar nesse ambiente, o álcool estar lá exposto, eu ver meu pai bebendo, eu vejo a mudança de comportamento quando ele bebe, eu tenho uma tendência, como criança, em formação, de repetir aquilo que meu pai faz. E é um processo inconsciente. Eu, por exemplo, nunca provei, né, o que meu pai fazia, o estado que ele ficava quando ele bebia. E eu não falo isso para julgar o meu pai. Que meu pai era um alcoólatra e quando ele bebia,
ele ficava violento, se transformava e tal. E não é culpa dele, eu não estou julgando ele. Ele também era uma vítima, assim como eu, assim como o seu marido, o seu filho. A diferença é que ele não sabia lidar com aquela situação, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje a respeito, né, da doença, da dependência química. Não acreditava que existia um remédio, uma cura, um controle para aquela situação. E ele viveu a vida dele assim. E na nossa família tem muitos. Inclusive é difícil aquele que não tem o vício do álcool. Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, né? Então a minha genética existe essa predisposição ao alcoolismo por conta do ambiente. Eu estava comentando com a minha irmã agora. Então a gente já tem mais de 50 anos, né? Eu sou 2 anos mais velha que ela. Então a gente já tem um pouco de memória, né? E quando a gente era criança, a gente olhando agora desse lugar, lá quando a gente era criança, a gente sente falta daquilo, porque era bom. Mesmo sendo ruim lá, era bom. A gente tem essa nostalgia, né? Essa saudade de nós lá naquele lugar. E no processo terapêutico, nós vamos falar desse lugar. Nós vamos falar dessas relações, desses assuntos, né? Da diferença que eu tenho para uma irmã, para outra irmã. Eu tenho mais afeto por uma do que por outra. Sou mais amigo de uma que de outra. Porque não é essa ligação consanguínea que faz a relação, né? Isso é construído no processo, no tempo. Então eu tenho mais proximidades de uma irmã do que da outra. E não tenho problema nenhum nisso, né? Porque agora nós somos adultos, a gente sabe que as coisas são assim, né? E tem uma diferença também da questão do tempo, né? O tempo marca a nossa vida, o tempo marca a nossa experiência na vida. Porque eu sou o primeiro filho. Então, provavelmente quando eu nasci, o meu pai e minha mãe estavam começando a vida, a relação. Fazia pouco tempo. Era um lugar de escassez, né? Não tinha muito recurso. Pessoas simples, com pouca instrução, que trabalhavam lá na terra, e daí nasceu Carlos, nesse lugar. E eles deram o melhor que eles tinham, né? Que era pouco, eles eram jovens. Né? O meu pai tinha 20 anos, a minha mãe tinha 18 anos. Pouca experiência. Então eu fui meio que a cobaia ali, eles aprenderam como cuidar de um filho comigo. E é um processo natural, ninguém nasce sabendo, né? E tinha meus avós ali que ajudavam, inclusive a minha avó que fez o parto, eu falei ontem aqui. Mas 2 anos depois nasceu a minha irmã. E aí ela já não era mais marinheiro de primeira viagem, já sabia, já tinha um jeito. Então, não tem como negar a diferença de cuidados que estiveram comigo para a diferença da minha irmã. E aí quando nasceu o terceiro filho,
também eles estavam mais preparados. E depois nasceu o quarto. Entende? Então tem diferença no tempo. Porque, mas eu gosto dos meus filhos iguais. Todos tiveram a mesma coisa. Não tiveram. Porque muda. Hoje em dia muda mais rápido, né? Mas tem uma mudança. Porque quando nasceu o terceiro filho, eles estavam mais organizados na vida, já tinham trabalho, né? Quando eu nasci, eles já saíram lá, pararam de trabalhar na terra, vieram para a cidade trabalhar na indústria, já tinha mais recurso, mais acesso à saúde, né? Então, eu tive mais acesso à saúde e à informação do que meu pai e a minha mãe. Então eu estudei mais que meu pai, eu fiz cursos, antes de começar a trabalhar, eu já tinha uma profissão, já estava preparado para trabalhar. Meu pai não, ele teve que ir lá e se virar nos 30. Hoje a gente tem condições de colocar os nossos filhos numa escola melhor do que aquela que eu estive. A gente tem mais conhecimento, pode dar um cuidado mais adequado para o filho. O que não quer dizer que ele não vá ter dificuldades também nessa relação. Porque a dificuldade dele é diferente da minha. Então, a gente não tinha acesso a muita coisa. Por isso que é importante a gente passar por essa experiência para saber dessa diferença. E às vezes, os pais, eles não têm esse conhecimento, né? E aí ele cobra do filho, hoje, no século XXI, aquilo que o pai dele cobrava lá no século XIX. Né? Eu tive uma educação do século XIX. As crianças começavam a estudar com 7 anos, 8 anos ia para a escola. Hoje, com 4 anos, já tem que estar na escola. O meu filho, com 5 anos, já estava alfabetizado, já sabia escrever, ler, fazer conta. Ele é mais inteligente que eu, com certeza, sem dúvida. Por quê? Porque ele foi exposto ao conhecimento mais cedo. Na minha casa, eu e minhas irmãs, a gente não tinha acesso a livro. Livro era só na livraria e na escola. Nem era livraria, era biblioteca. Tinha uma biblioteca pública e a gente ia fazer pesquisa na biblioteca. Não tinha internet. Então a gente tinha pouco acesso, era mais difícil ter acesso ao conhecimento. O meu filho não, na minha casa tem livro para tudo quanto é lado. Cheio de livro. Livro na cozinha, livro no banheiro, livro na sala. Então ele teve acesso a livro. Ele gatinhava, ele pegava. Eu tenho um livro grosso e ele gostava de ver aquele. Um livrão grossão. E ele ficava ali folheando aquele livro, brincando com o livro. Então é diferente a exposição. A geração do meu pai, quem fumava maconha, usava droga, era bandido. E hoje é o meu filho, o seu filho. Entende? Quem tinha tatuagem era porque tinha passado pela cadeia. Então mudou muito isso, essas questões. E às vezes os pais não acompanharam essa mudança, não sabem lidar com isso. Por isso que a gente tem que fazer esse atendimento com a família, sabendo, nesse contexto,
biopsicossocial, nesse contexto sócio-histórico, para entender por que ele tem essa visão sobre o assunto. Eu tenho que ter um conhecimento aí cronológico, eu tenho que entender como que esse pai foi criado, como que foi essa... Né? Porque se ele me falar como que foi a infância dele, eu vou entender como ele vai ser como pai. Percebe? E se eu não me aprofundar no conhecimento do ser humano, eu vou deixar passar esse detalhe. E isso faz diferença no resultado. Deixa eu dar um alô pessoal aqui. Entrou meu amigo Eduardo Matos, seja bem-vindo. Eliana tá por aqui, a minha amiga Ângela Menezes. O Eduardo Almeida, meu chefe, tá por aqui. O Leandro Patrício tá por aqui. A Cristina Kojima tá sempre por aqui. A Miralda. O Gilney e o Cristiano Oliveira. Ó, meu amigo Cristiano também tá nos acompanhando aqui. Então, nessa profissão de terapeuta, nós temos que aprender a fazer essa jornada, essa viagem, para mim ter um entendimento desse sujeito, saber de onde que ele vem, né? Lembra daquele programa lá da Globo? Que o Chapelin falava assim, vamos aprender no Globo Repórter de hoje, da onde que ele vem, como ele vive, como ele se reproduz, como que... É isso. Para a gente conhecer o ser humano a fundo, a gente tem que saber da onde que ele veio, como foi esse processo de reprodução, sabe, de tudo esses detalhes. Como se ele se alimenta, como que se reproduz. É mais ou menos isso. Nós temos que aprender a fazer esse caminho. E às vezes para a pessoa ali que está na sua frente não faz sentido. Ah, eu vim aqui para resolver o problema do meu filho. O que ele quer saber? Porque para mim poder ajudar o seu filho, eu tenho que saber como ele foi gerado. O começo é aí. Foi uma gravidez programada? Você queria, você desejava esse filho? Porque às vezes você está numa época da vida que você não deseja ter um filho. Ter um filho vai te atrapalhar. E aí? Como que é isso para essa criança? Porque isso vai trazer consequências. Agora imagina você lá, uma criança de 4 anos de idade, você tá lá brincando lá na sala e daí a sua mãe tá falando lá com a sua amiga e daí ela começa a falar, não, porque eu tive que interromper minha carreira, parei de estudar porque meu filho nasceu e eu não queria ficar grávida. Como que é para essa criança ouvir isso? No mínimo, ela vai se sentir rejeitada. Porra, eu atrapalhei a vida da minha mãe. E daí, às vezes, essa criança cresce e está aqui no meu lugar com 53 anos com aquilo, com esse programa rodando aqui. Nossa, eu sou um incômodo mesmo. Desde quando eu nasci, eu já comecei a atrapalhar a vida dos outros. Aí a criança fica com aquela ali, eu sou um estorvo. E daí a criança está lá brincando e daqui a pouco, sai daqui, você está me atrapalhando.
Ah, você faz isso, você me faz morrer de vergonha. Daí vai somando, vai somando. E é esse o trabalho que o terapeuta tem que fazer. Porque geralmente, quem nos magoa, os ressentimentos, as angústias maiores, os machucados mais profundos, eles são feitos nesse lugar. É quem ama que nos machuca. E é quem nós amamos que nós machucamos. Os traumas vêm desse lugar, dessa terra fértil. Os nossos fantasmas, eles têm endereço, eles moram nesse lugar. E nós temos que conhecer esse lugar. Esse é o trabalho, essa é a profissão de terapeuta. Ah, minha amiga Melanie também chegou por aqui. Melanie é minha amiga, ela me elogia aqui, mas elogia. Hã? Ah, não é Melanie? Ah, desculpa. Iraci. Iraci está dizendo, maravilhoso é te ouvir, os teus conhecimentos vai nos ajudar bastante. Muito bom, obrigado. Sônia, minha amiga Sônia Feitosa também. Vereadora aqui de Diadema, está nos acompanhando. Essa profissão de terapeuta, ela é fantástica. Fantástica. Porque quando você está ali no ato, no setting terapêutico, aquela pessoa está dividindo com você a vida dela, o conhecimento dela, as coisas que ela aprendeu, as coisas que ela fez, as coisas que ela deixou de fazer. São poucas pessoas, são poucas profissões que vão dar essa oportunidade para você. É uma riqueza isso. Por isso que o terapeuta experiente, ele é um bom contador de história. As pessoas falam, eu gosto de ouvir as suas histórias e tal. Imagina a coleção de histórias que eu já ouvi. E não era fictícia, é baseado em fatos reais. E tinha momentos que eu estava lá dentro, mergulhado naquela história, fazia parte daquilo. É fantástico isso. Outra profissão, nenhuma profissão do mundo te dá essa, que a área da saúde te dá. Eu estava conversando na quinta-feira eu trabalho na clínica o dia todo, eu estava dividindo com o Márcio uma experiência, que uma moça lá que frequenta o grupo estava dizendo, porque ele frequentou, ela estava falando e ela é muito grata por você e tal, papapá. Eu nunca falei com ela assim, frente a frente. Mas ela frequentava lá o grupo e eu estava lá fazendo a minha palestra, falando lá na frente, e aquilo que eu estava falando, segundo ela, ajudou ela no processo que ela estava vivendo e fez diferença na vida dela, e eu nem sabia. Nem sabia. E eu fiquei sabendo agora, 2 anos, 3 anos depois. E às vezes a gente encontra a pessoa, tal. E agora com essas lives, então a gente não tem noção. Porque como a gente recebe, a gente também dá, entendeu? Então fica essa coisa do copo sempre cheio. Você nunca está vazio. Nunca está vazio.
E a minha vida mudou significativamente depois que eu comecei a exercer essa profissão. Porque é um impacto muito grande na nossa vida. Porque você estaria acompanhando a pessoa no processo dela. Você está torcendo por ela. Você está junto com ela. Porque não tem como você ir lá e fazer a sua função e usar uma máscara e... Não dá. Daí você não vai ter resultado. E você tem que viver isso e não sofrer com isso. Tem que estar pronto. E quando que a gente vai estar pronto? Nunca. Quando ficar pronto, acaba. É como uma obra de arte, né? Um pintor, ele vai pintar o quadro e tal, e fica ali, às vezes meses ali pintando, e daí acabou. E daí põe a moldura e acabou o trabalho, tá pronto. Daí tem que começar outro. Porque aquela pessoa que produz aquele quadro, aquela pintura, ela só é enquanto está no processo. Acabou, acabou. Tem que começar outro. E a profissão de terapeuta é mais ou menos assim. O terapeuta é parecido com um artista. Tem uma hora que tem que botar a moldura. Se mexeu demais, daí vai estragar. E as duas partes sabem quando está pronto. Porque a pessoa que interrompe o processo terapêutico, ela sabe que não está pronto. Ela sabe que não é a hora. A psicanálise trabalha muito esse tema, né? Do final de análise. Pô, eu faço análise há 20 anos. Ah, mas você não está pronto? Não me sinto pronto ainda. Por conta do trabalho, né? Então, esse trabalho, você vive aquilo e você tem que estar sempre trabalhando aquilo que você vive, que você sente, que pega em você. E aí você vai terminando o quadro. Uma hora vai estar pronto. Por isso que hoje eu me sinto em condições de ajudar outros profissionais que estão nesse processo, que estão pintando a sua primeira tela, que estão iniciando nessa obra de arte. O Freud vai falar um pouco disso, né? Que o analista é como um escultor que pega lá uma madeira bruta e esculpe aquilo que está brotando do inconsciente. É mais ou menos o processo de produção de uma obra de arte. Tudo isso através da escuta. Desse lugar de escuta. Desse lugar de não saber e de não julgamento. A gente está toda hora aprendendo. Quando você achar que já sabe tudo, acabou. Eu não, eu aprendo todo dia. Porque é isso, é uma troca. A gente troca o quê? Experiência, vivência. É como se eu tivesse a experiência de viver a experiência que o outro viveu. Um pouco daquela experiência fica em mim. E isso promove uma transformação.
no sujeito. Causa um impacto em você. Você repensa algumas coisas. Estava falando com a minha irmã, que está de aniversário hoje, ela estava dizendo, a gente nunca pensava em fazer 50 anos e tal. E daí ela estava falando que estava com medo da morte, né? Que tem mais, a gente tem mais passado do que futuro, né? Aí eu estava lembrando, falando para ela de uma frase do Lacan. O Lacan vai dizer que a morte é como o sol, não dá para encarar ele de frente. Então não dá para olhar muito para a morte, tem que, quando tá sol, a gente, né? É mais ou menos assim. A gente sabe que vai chegar uma hora, mas que demore. Que seja eterno enquanto dure, já dizia o poeta, né? E é isso, a vida é isso. E é desse lugar, dessa experiência, dessa primeira experiência, que essa é a primeira experiência, que é na família. Aí tem a segunda experiência, que é lá na escola, onde você começa a socializar com pessoas diferentes de você. E aí você vai entrar em contato com um outro mundo, com outras regras. Você vai entrar em contato com um pedaço da liberdade. E isso marca a nossa vida, né? Marca a nossa vida. Então a gente tem que olhar para o ser humano com essa profundidade. E isso eu tenho que fazer esse trajeto, essa jornada, sem assustar muito aquele que está na minha frente, né? Porque é muito comum, por que você está me fazendo essas perguntas da gravidez? Por que isso é importante? Você acha que está relacionado, não sei o quê? Digo, não, eu não sei. Por isso que eu estou perguntando. É por não saber que eu tenho que aprender com você. Eu preciso do seu relato, da sua experiência. E daqui a pouco a gente vai ter algumas conclusões. Mas pensa, não existe certo e errado. Nós não estamos aqui a uma caça às bruxas. A gente não quer encontrar um culpado. A gente só quer entender. Até porque não resolve o problema culpar alguém. Mas nós temos que entender. E esse exercício é o que nos dá a condição de nós entendermos. Eu confundi a Melanie com a Iraci aqui. Mas compreendam, eu trabalhei o dia inteiro, sou um senhor de 53 anos, eu posso cometer alguns erros. Ó, o Eduardo está falando aqui. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nosso amigo Carl Jung. Muito bom. É isso que a gente faz. O Eduardo Almeida também está aí na jornada de terapeuta há bastante tempo. E é nessa jornada que a gente vai conhecendo o caminho das pedras, né? Porque a técnica e o método tem no livro, você pode fazer um curso. Agora, a teoria sem a prática, ela é a teoria.
Porque a teoria, ela é necessária para me ajudar na hora da prática, na hora de pôr a mão na massa. A teoria para facilitar, para tornar mais leve. Mas eu tenho que ter o meu jeito de lidar com essa teoria. Então você não vai encontrar um terapeuta igual ao outro. Porque é isso que o Eduardo estava falando ali, quando ele está recitando a frase do Jung. Porque não existe duas almas iguais. E é essa relação. É essa magia. É isso que acontece lá no setting terapêutico. Nesse processo de transferência e de contra-transferência dessas duas almas. Desses dois sujeitos que estão frente a frente ou um ao lado do outro, se eles estiverem no divã. Mas é através da linguagem, aquilo que o sujeito fala ressoa no outro sujeito. E daí começa a ter uma energia. E aí existe a possibilidade de cura, de libertação desse lugar de angústia e sofrimento. Funciona. O processo terapêutico, ele cura a pessoa mais que o remédio. Olha aqui para mim. E escreve no seu caderno se você tiver condições. A doença não tem cura. Vou repetir. A doença não tem cura. Quem tem cura é o doente. Não existe remédio para curar a doença. Existe remédio para curar o doente. Esse é o lance. Tá ligado? Esse é o lance. Nenhuma doença tem cura. Quem tem cura é o doente. Porque a doença tá aí. Ela pega em alguns e em outros não pega. Doença é que nem feiura. Tem uns que pega e tem uns que não pega. Entendeu? Certo, então, meus amigos. Então, amanhã, muito obrigado por permanecer aqui comigo. Se você gostou, fez sentido para você, compartilhe lá com seus amigos, chama lá os terapeutas. Nós já estamos divulgando aí os nossos canais. Já está entrando gente nova por aqui. Sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 22 horas, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Nós estamos aqui na jornada do terapeuta 9K, onde você vai ter a oportunidade de entrar na profissão de terapeuta e ganhar um salário aí de R$9.000, trabalhando 3 horas por dia. E eu vou te ensinar o método passo a passo para você conseguir esse resultado. Eu estou aqui falando da minha experiência, dessa técnica, desse método que nós montamos da saúde mental extrema, onde a gente pode obter um excelente resultado aí no tratamento da dependência química e das compulsões. Então a gente tem um encontro marcado aqui, todo dia às 22 horas. Certo? Vejo você amanhã, um forte abraço e se cuide.